Antes de definir o produto vetorial, é importante que a gente conheça alguns conceitos envolvendo bases especialíssimas do espaço tridimensional. A primeira classe dessas bases interessantes é a classe das bases ortogonais. Então, uma base será dita ortogonal no R3 se e somente se os vetores envolvidos nessa base forem 2 a 2 ortogonais. Essa expressão quer dizer que quaisquer par de vetores que eu tome nesse universo de 3 vetores resulta num par ortogonal. Traduzindo, basta verificar que o vetor M1 deve ser ortogonal ao vetor M2, M1 também deve ser ortogonal ao vetor M3, e por último, os vetores M2 e M3 também são vetores ortogonais. Ou seja, caso essa condição seja satisfeita, nós teremos uma base ortogonal. Também temos bases chamadas ortonormais. Uma base ortonormal nada mais é do que uma base ortogonal em que os vetores têm norma unitária. Ou seja, uma base ortonormal é, antes de mais nada, uma base ortogonal com a adição dessa nova característica de que os vetores são normalizados, a norma de cada um dos vetores é idêntica e vale 1. Isso nos leva a pensar e a concluir corretamente que as bases canônicas do R2 e do R3, bases já conhecidas do nosso curso, são na realidade bases ortonormais. E é por isso que elas são tão importantes e são tão simples de se tratar, né? Bases ortonormais serão assunto de muito interesse no final do nosso curso, lá no 4º bimestre, na parte de álgebra linear. Por que essas bases são importantes na definição do produto vetorial? Pois bem, antes de mais nada, os vetores envolvidos no produto vetorial U e V devem ter coordenadas com referência à base canônica ortonormal do espaço R3, a base IJK. A novidade é a palavrinha positiva. O que essa palavra significa? Tem tudo a ver com o produto vetorial e a gente vai explicar até o final do vídeo por que a base canônica é uma base ortonormal positiva. Mas bem, nosso objetivo agora é definir o produto vetorial. O que vem a ser esse produto vetorial? Ao contrário do produto escalar, em que o resultado era um escalar, portanto um número real, o produto vetorial entre dois vetores retorna um novo vetor. Esse vetor expresso por esta notação U cruzinha V, que nós lemos U vetorial V, é dessa forma que nós temos que ler. Não é U multiplicado por V, não é U vezes V, isto não existe. Nós vamos ler isto como U vetorial V. E esse x, na língua inglesa, você pode procurar o produto vetorial como o cross product, o produto em cruz. Ok? De que maneira é definida este vetor, esse vetor produto vetorial? O vetor produto vetorial tem 3 coordenadas, nós estamos no R3, cada uma dessas coordenadas vem de um determinante. Nós temos este primeiro determinante, este segundo determinante, este terceiro determinante. Esses determinantes envolvem as coordenadas dos vetores, a partir dos quais estamos calculando o produto vetorial. Desenvolvendo esses 3 determinantes, chegamos à conclusão que para a coordenada i, o valor, o múltiplo da coordenada i correspondente ao produto vetorial é, na verdade, y1z2 menos y2z1. Para a coordenada j, x2z1 menos x1z2. E, finalmente, na coordenada k, x1y2 menos x2y1. Nada fácil de lembrar disso, né, pessoal? Bastante complicado. Inclusive, essa definição já é um tanto quanto abstrata demais, porque de uma hora para outra aparecem determinantes. E por que essas coisas acabam sendo tão importantes para o nosso estudo? Nós vamos ver em seguida. Mas antes, já tranquilizo a todos, não é necessário ficar lembrando de toda essa sequência de índices e coordenadas. Basta lembrar que este sinal de igual que eu estou aplicando aqui é um sinal apenas de notação, e que esta expressão aqui à esquerda deste sinal de igual nada mais é do que a expansão deste determinante, um tanto quanto peculiar, uma vez que nós temos aqui vetores na primeira linha e números escalares, nas linhas 2 e 3. No entanto,
Se aplicarmos essa notação, este lembrete, essa notação mnemônica, né? Essa palavra é estranha, mas vem do grego mnema. Mnema simplesmente quer dizer memória. Tanto é que uma pessoa com amnésia tem falta de memória, não é, pessoal? Pois bem, se aplicarmos a expansão em cofatores de Laplace aqui na primeira linha, nós vamos obter exatamente esta expressão aqui à esquerda. Você tem alguma dificuldadezinha com a expansão de determinante em cofatores de Laplace? Será que é isso, né? Eu peço a você que retorne às suas anotações do ensino fundamental, reveja o cálculo de determinantes usando a expansão em cofatores, para que isso não seja um percalço a mais na compreensão do conceito de produto vetorial. Em todo caso, vamos fazer um pequeno lembrete aqui. Disse a vocês que o produto vetorial pode ser calculado usando essa notação mnemônica. Pois bem, quando vamos fazer a expansão em Laplace aqui na primeira linha, nós temos que nos lembrar dos sinais envolvidos nos multiplicadores de Laplace. Para uma matriz 3×3, os sinais são mais, menos e mais, menos, mais e menos, mais, menos e mais. Eles advêm do fato de que o sinal é dito positivo quando a soma dos índices de linha e coluna é um número par. Note, esse vetorzinho i está na posição 1, 1. 1 somado com 1, 2. 2 é um número par, por isso sinal positivo. Já a posição j. J está aqui na posição 1, 2. 1 somado com 2 são 3. 3 é um número ímpar, resulta no sinal negativo aqui. De tal maneira que nós temos que notar que o sinal negativo que aparece aqui também aparece na definição do slide anterior. Vamos ver como é que funciona? Olha só. O vetorial V facilmente dá para lembrar. De que forma? Como funciona a expansão em Laplace? Nós queremos descobrir quem é o multiplicador do vetor i. Portanto, nós temos que eliminar esta linha e essa coluna da nossa jogada. E o determinante resultante é y1, z1, y2, z2 na direção i. Dê uma olhadinha agora na direção j. Vamos apagar esse pedaço. Se eu quero descobrir quem é o elemento que multiplica j, lembrando que ele tem que vir com sinal negativo, eu elimino a linha e a coluna representativas desse elemento, de tal forma que teremos menos este determinante somado aqui, x1, z1, x2, z2 na direção j. Agora, para terminar, vamos apagar aqui. E nós vamos, então, determinar quem é o multiplicador do j. Eliminamos esta linha e esta coluna. Teremos, então, o determinante formado por x1, y1, x2, y2 na direção k. Ou seja, é tranquilo lembrar dessa expressão uma vez que você conhece a expansão de determinante pelos cofatores de Laplace. Novamente, caso isso seja uma dificuldade atual, retorne aos seus estudos do ensino médio ou procure um dos nossos alunos monitores ou nossos professores para dirimir suas dúvidas. Ok? Muito bem, o produto vetorial é um vetor, nós conhecemos como calcular este vetor, mas quais as características, qual a norma, a direção e o sentido desse vetor e qual a sua importância na geometria analítica? Vamos em frente. Pois bem, primeiro fato importantíssimo, o produto vetorial é um vetor ortogonal aos vetores que lhe deram origem. Ou seja, o vetorial V é ortogonal a U e a V simultaneamente. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se nós tivermos aqui um vetor U e um vetor V, nós temos aqui um plano determinado por estes vetores, infinito, evidentemente. O que nós estamos dizendo nesta observação é que o produto vetorial é um vetor que está na direção dessa linha pontilhada. É um vetor que é ortogonal ao plano de origem do produto vetorial. U e V determinam um plano, o produto vetorial será um vetor que estará nesta linha. O que nós devemos determinar em seguida é a direção adequada, é o sentido adequado para esse vetor. Mas vamos demonstrar que isso aqui realmente é verdade. Olha, vamos relembrar então. Nós teremos, vamos relembrar aqui o vetorial V em termos
das coordenadas, nós teremos então na direção I, y1z2 menos y2z1 na direção I, somado com x2z1 menos x1z2 na direção J, somado com x1y2 menos x2y1 na direção K. Vamos demonstrar esta expressão. Então vamos calcular aqui o produto escalar com o produto vetorial U por V. Note que nós temos que fazer então x1 multiplicando a coordenada I do produto vetorial, y1 multiplicando a coordenada J e z1 multiplicando a coordenada Z. Teremos então, um pouquinho de paciência aqui, vamos lá, x1, y1, z2, menos x1, y2, z1, agora usando a coordenada y1, teremos y1, x2, z1, menos y1, x1, z2, mais, e agora finalmente a coordenada z1, z1, x1, y2, menos z1, x2, y1. Note que é fácil verificar que este primeiro termo x1, y1, z1 corta com este x1, y1, z1, que está aqui, perdão, z2, né? x1, y1, z2 corta com x1, y1, z2 aqui. De tal maneira que este termo x1, y2, z1, x1, y2, z1 negativo, x1, y2, z1 positivo, corta com esse. E este último, y1, x2, z1, corta com y1, x2, z1 negativo, resultando em zero. Ou seja, isso realmente ocorre. O produto vetorial é ortogonal ao plano de origem dele. Peço que você faça a demonstração desta outra relação aqui para concluir, então, que o vetorial V é ortogonal a U e o vetorial V também é ortogonal a V. Opa, faltou uma seta aqui. Ok? Então, direção do produto vetorial, ortogonal ao plano de origem dos vetores envolvidos. Pois bem, sentido. O sentido do produto vetorial vem da regra da mão direita. Como é que se aplica a regra da mão direita? Pois bem, com os dedos da mão direita, a gente procura levar o primeiro vetor, no caso o vetor U, para o vetor V, fazendo um movimento de rotação dos dedos. E o sentido do vetor produto vetorial será dado pelo dedo polegar. Note aqui no desenho, estamos tentando fazer aqui então V como sendo V1 produto vetorial com V2. Então, a gente espalma os dedos da mão direita na direção do vetor V1 e fazemos um movimento de rotação até o vetor V2, de tal maneira que o polegar nos diz o sentido do produto vetorial. Um outro desenho aqui para a gente poder fazer isso com mais calma. Vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui novamente um vetor U e um vetor V aqui. Então nós temos aqui o plano de origem desses dois vetores. Se fizermos U vetorial V, então dedos da mão direita nessa direção. Vamos lá comigo. Dedos na mão direita aqui. Vamos fazer uma rotação dos dedos até chegar no vetor V. Note que o seu polegar estará no sentido para cima, de tal maneira que esse vetor aqui seja ortogonal a esses dois. E este vetor, então, é U produto vetorial com V. Ao contrário, se quisermos fazer V produto vetorial com U, esticamos os dedos na direção do vetor V. Façamos uma rotação até a direção do vetor U e determinamos esse novo vetor aqui, paralelo ao primeiro, e na verdade nós vamos descobrir que esse cara é o V vetorial U. E nos próximos vídeos, nas propriedades, nós vamos verificar
que V vetorial U nada mais é do que o oposto de U vetorial V. Isso aqui é mais uma afirmação do que uma demonstração. A demonstração correta será feita nos próximos vídeos. Então, até o momento, o produto vetorial é um vetor ortogonal ao plano de origem e com sentido dado pela regra da mão direita. Ok? E a norma? Bom, a norma do produto vetorial é calculada como a norma do primeiro vetor, multiplicado pela norma do segundo, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Este é um resultado cuja demonstração vai ser efetuada no próximo vídeo. Nós vamos utilizar uma das propriedades do produto vetorial, que é a identidade de Lagrange, e a partir dela podemos concluir então que a norma realmente tem este valor. Não confunda, por favor, com o produto escalar, né? U escalar V, norma de U, norma de V, cosseno θ, e é U escalar. E aqui nós estamos fazendo a norma de um vetor. O produto vetorial é um vetor e a sua norma é calculada como o produto das normas dos vetores envolvidos, multiplicada pelo seno do ângulo entre eles. Ok? Sabemos então como calcular um produto vetorial, usando a expansão em cofatores por Laplace. Sabemos que o produto vetorial é ortogonal ao plano de origem, tem sentido dado pela regra da mão direita e tem norma calculada pela expressão 3 aqui presente. Pois bem, qual a importância do produto vetorial, pelo menos de forma imediata, ao nosso curso aqui na geometria analítica? Ele tem uma interpretação geométrica muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses paralelogramos, os paralelogramos ABCD. Digamos que eu esteja interessado em calcular a área desses paralelogramos. A área desse paralelogramo nada mais é do que o tamanho AB, base, multiplicado pelo tamanho H, que é a altura. Mas veja, o tamanho H nada mais é do que o tamanho AD multiplicado pelo seno de θ. Basta usar este triângulo aqui como base e aplicar as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo para calcular que o H é a hipotenusa AD multiplicada pelo seno de θ. Vamos guardar esse resultado. Por outro lado, vamos agora para o próximo slide. Se optarmos pela representação vetorial, nós podemos verificar que a área deste paralelogramo é sim, é o AB multiplicado pelo AD multiplicado pelo seno de θ. Mas espera lá, o AB, no ponto de vista vetorial, nada mais é do que a norma do vetor U, criado aqui. Então, nós temos U igual a AB, portanto, AB é a norma de U, multiplicado pelo AD. AD é o vetor V, nós temos aqui V igual ao vetor AD, ou seja, o tamanho AD é a norma do vetor V, multiplicado pelo seno de θ. Mas do slide anterior, a gente viu que a norma do primeiro vetor, multiplicada pela norma do segundo, corrigido pelo seno do ângulo entre eles, nada mais é do que a norma do produto vetorial. Então, surpreendentemente, a norma do produto vetorial nada mais é do que a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V. É um resultado bastante surpreendente realmente. E olha só, se estivermos interessados na área desse triângulo, se eu estiver interessado, portanto, na área do triângulo BCD, note que essa área é metade da área do paralelogramo, de tal maneira que basta calcularmos metade da norma de U vetorial V. Então, para que serve o produto vetorial, pessoal? Serve para calcular área. Impressionante, não? O produto vetorial serve para calcular área, e nós já sabíamos que o produto escalar serve para calcular ângulos, normas e projeções ortogonais. Tá claro? Agora que nós sabemos o que é o produto vetorial, para que ele serve, nós podemos voltar ao início do vídeo e eu tentar justificar para você aquela palavrinha positiva. Num cantinho aqui a gente consegue fazer isso, dá uma olhadinha. Por que a base canônica IJK é chamada de positiva? Porque se fizermos I vetorial J, teremos o vetor K. Aplique a regra da mão direita à base canônica, certifique-se disso. Realmente, o vetor produto vetorial de IJ
está na direção normal ao plano formado por IJ, portanto na direção do vetor K. Até aí tudo bem. Qual é o sentido dado pela mão direita? Bate com o sentido do vetor K. E a norma? É a norma deste 1 vezes a norma deste 1 vezes o seno entre eles, seno de 90, que é 1 também, é a norma de K. É por isso que isso é chamado de base ortonormal positiva. Caso I vetorial J resultasse em menos K, seria uma base ortonormal negativa. É essa a importância da orientação do espaço. Dessa maneira, tudo o que nós vimos até o momento neste vídeo se aplica por conta de que a base canônica é uma base ortonormal positiva. Tá claro? Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do produto vetorial e resolver alguns exercícios, assim como a gente havia feito anteriormente com o produto escalar. Tá claro? Espero que tudo tenha ficado tranquilo, digerível, e continue estudando, tirando suas dúvidas com a gente, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.